Olá, meninos e meninas. Alguns dias atrás, como de costume, eu escutei a Band News, que eu gosto muito. E o programa era Seus Filhos, com Thaís Dias e Roseli Saião. E tinha o convidado Ilan Brenman também. E sem criticar as pessoas em si, que eu acho que cumprem um papel importante de educação geral do país, com os seus comentários semanais, eu acho que faltou algo na análise deles. Então, a pergunta que eles estavam debatendo era: 3 em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, não entendem plenamente o que leem. E eu vejo isso direto, eu sou professor, então eu vejo que alunos têm dificuldade de ler um texto e entender o que está escrito lá. É uma coisa que me interessa. Então, como eu lido com isso todos os dias, como professor, muitos alunos não conseguem compreender, talvez, textos até simples. Mas, às vezes, se eu explico oralmente, né, falando, às vezes esses alunos acabam entendendo, mas nem sempre. E já falei, esse assunto me interessa muito. Então, no debate, as respostas, né, que eles deram foram interessantes, claro, né? Eu gosto do Band News, mas a ideia principal deles parecia ser: é preciso motivar as pessoas a ler. Eu concordo que motivação importa, mas eu penso assim, será que isso é suficiente? Simplesmente motivar as pessoas, né? Que é difícil motivar. Então, a educação, de modo geral, mais e mais se resumiu a isso. O professor como animador, a gente um grande motivador para os alunos conquistarem as coisas. Coloca-se muito nos ombros dele ou dela, né? Do professor ou da professora. E se o aluno não lê bem, então a culpa seria porque o professor não foi animador o suficiente. Esse raciocínio, eu acho, é um jeito de responsabilizar injustamente o professor. E também eu penso assim, será que isso realmente funciona? Que só motivando, animando, resolve os problemas em sala de aula. Por isso que eu acho que faltou um pouco nesse debate do Band News. Então, esse dilema entre motivar ou ensinar conteúdos sólidos não é um problema só do Brasil. Outros países já seguiram esse caminho e houve lições importantes. Então, um exemplo é a França, que até meados do século XX, com certeza era simplesmente uma das escolas mais fortes do mundo em termos de rigor, meritocracia, formação de cidadãos, que é muito importante também, obviamente, graças a um currículo nacional comum e denso de conhecimento, principalmente. Todos aprendiam as mesmas coisas, os mesmos conteúdos, o que meio garantia-se uma base de conhecimento compartilhado no país inteiro. E principalmente os alunos de origem mais humilde. Houve uma chance de, pelo menos, aprender a base da sociedade, os conhecimentos básicos na escola. Porém, a partir dos anos mais ou menos 1980, 1990, a França adotou ideias mais próximas do construtivismo, que enfatiza mais habilidades gerais, tipo aprender a aprender, e não foca tanto em conteúdos específicos, tá? Isso foi aquele, não lembro o nome do lei agora, eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Então, menos foco em história, por exemplo, menos factuais, menos literatura clássica e geografia detalhada, e mais foco em projetos, expressões pessoais, criatividade, individualismo, ensino horizontal e métodos para ajudar com pensamento crítico. Então ficou bastante mais vago o currículo. Então, basicamente, o que aconteceu na França é que eles fizeram um experimento em escala gigante com as crianças. Milhões, né? E no papel parecia lindo, parece lindo.
Mas ninguém parou para pensar que talvez isso dá errado, né? Então, tipo, uma coisa que funciona é melhor do mundo, aí vamos fazer ele melhor ainda, talvez, vamos com calma, né? Já é melhor, né? Passou 20, 30 anos e começaram a aparecer os resultados desse experimento. E não é bonito o resultado. Houve quedas em tudo, praticamente tudo. Então, vocês têm que ler os estudos lá, vou colocar aqui também. O entendimento do texto caiu muito, o desempenho em avaliações nacionais e internacionais, como aquele famoso PISA, despencou. Foi um desastre, na verdade foi um verdadeiro desastre. E o mais interessante, veja, isso aqui é importantíssimo, é o seguinte, com a falta de um currículo denso de conhecimento. Quando você tira o conhecimento e coloca habilidades em vez do conhecimento, o conhecimento seria o quê? Aprender fatos de história, geografia, etc. Quando para isso, a desigualdade aumentou. Então, alunos de famílias cultas e acadêmicos, com livros em casa, pais instruídos, uma discussão intelectual na mesa de jantar, eles continuaram a aprender, ainda que também tenham caído um pouco em leitura com a nova escola. Eles também teve uma queda, os filhos de intelectuais. Já os filhos de pessoas de origem mais popular, filhos de operários, menos privilegiados, perderam completamente a chance de acessar o mesmo capital cultural. E esse grupo, os crianças de famílias não tão privilegiadas, esse grupo foi mais prejudicado. E apresentou uma queda considerável. Tá? Então, no final, essa escola progressista, essa escola mais de ensino horizontal, de habilidades, houve o quê? Uma queda brutal, justamente entre os mais pobres, ou para os mais pobres. O efeito foi o oposto do idealizado. Em vez de uma escola mais democrática e justa, onde o professor dialoga, né, motiva, anima seus alunos, o que aconteceu foi que os mais fracos, que precisam de disciplina e estrutura, se deram muito mal. Então, a desigualdade aumentou. Vocês entendem? Mas assim, não é pouco, é muito. A escola, então, que antes era um tipo de uma máquina, um motor de igualdade da República Francesa, era um orgulho nacional, passou a reproduzir desigualdades sociais. E na minha terra, na Suécia, aconteceu exatamente a mesma coisa, só que lá na França foi a esquerda, né, que fez isso, na Suécia foi a direita que fez isso. Então não tem a ver com o espectro político tanto assim. Mas o que faltou no debate de hoje, no Band News, que me fez inspirar a fazer esse vídeo, foi falar de conhecimento, não apenas de motivação. Então todos os estudos apontam que para entender um texto é preciso entender o assunto. Por exemplo, se eu entregar para você, sei lá, um texto de anatomia comparativa, provavelmente você não entenderá muita coisa, porque não está acostumado com esse tipo de leitura. Um monte de palavras que você nunca ouviu antes, e você vai falar, eu não estou entendendo nada. Assim como eu, então, não entenderia se você me desse um texto sobre arquitetura colonial. Sei lá, que eu nunca estudei, também não estou entendendo nada. Então, pois bem, é por isso que as escolas precisam voltar a ensinar conhecimento e não apenas habilidades. Por exemplo, você entende a Segunda Guerra Mundial. Você estudou, você sabe as pessoas, os acontecimentos básicos. Ou você estudou a colonização das Américas pelos europeus. A partir disso, você tem condições de compreender um texto sobre o assunto. E só depois disso, você desenvolve pensamento crítico a respeito. Não adianta pular essa etapa exigindo pensamento crítico, ensinar pensamento crítico sem o conhecimento sobre o assunto. Isso aqui é amplamente estudado, todo mundo sabe. Mas mesmo assim, as escolas muitas vezes continuam nesse caminho errado. Então a própria taxonomia de Bloom, talvez o mais utilizado na pedagogia,
mostra basicamente que o pensamento crítico só vem depois de etapas anteriores. Você precisa começar com memorização, repetição e compreensão. Pular essas etapas, você meio condena os alunos mais frágeis e você nunca chega ao nível mais alto. Então esse fracasso, vamos dizer, francês, é uma prova gigantesca, não é uma prova assim, não, a gente não está falando de uma escola pequena, rural, uma única escola que não deu certo. A gente está falando de um país gigante inteiro, país rico, durante décadas, com milhões de alunos. Tá? E foi um fracasso. Então a escola não pode abrir mão de transmitir conhecimento concreto e compartilhado. Me desculpa, é um pouco chato memorizar. Eu sei, o aluno reclama, chora. Não quero memorizar, eu quero entender. Tem que memorizar primeiro. Não tem um caminho curto para isso. Então, sem esse currículo comum, as boas intenções pedagógicas acabam prejudicando justamente os mais pobres. Veja que interessante. Então, na hora que você começa a fazer uma escola mais assim, solta, horizontal, acaba com conhecimento dos mais fracos. Então, habilidades não existem no vácuo. Não pode ensinar a pensar criticamente sem dar muito conteúdo factual para sustentar esse pensamento. Então, a França, no final, abandonando o conteúdo denso e estruturado, provou como a escola pode entrar em declínio, mesmo em um país que valoriza muito forte a educação. Então, e para esclarecer, a França está tentando reverter esse caminho, voltando à escola antiga de conhecimento. Aquela coisa que o professor ficava lá no lugar dele e basicamente ensinava de uma escola de bancada, né, que chama. Mas o processo é meio lento, porque tem muitos interesses políticos também, né, envolvido. Mas a estatística é clara. Se você não tem uma escola com currículo denso de conhecimento, os mais fracos sempre sofrem mais. E alunos de pais que já têm mais, vamos dizer, conhecimento acadêmico, não sofrem tanto. E olha, eu não simpatizo muito com a esquerda, nem com a direita extrema, tá? Eu simpatizo muito com as crianças. E sendo assim, já que a estatística esmagadora mostra que não funcionou, então está na hora de voltar para algo que funcione, onde talvez o conhecimento é mais importante. Não o professor tem que animar a pessoa a começar a gostar, a ler. Então faz parte também, um bom professor. Mas o que o professor mais precisa é um conteúdo denso. Ele sabe que eu vou fazer isso esse ano, isso vai gerar um conhecimento suficiente para ano que vem eu vou ampliar esse conhecimento. Ele tem que ter uma estrutura. Quando vira muito vago, você ensina qualquer coisa, cada aluno aprende da forma dele, é tudo individualizado. Nossa Senhora, é muito difícil ser professor. Ele não dá conta. Talvez um professor em cada 30 dá conta, mas assim, você tem que ser meio genial para conseguir fazer isso. Então, eu sou muito a favor de voltar nessas escolas um pouco, não precisa ser tão rígido quanto antigamente, obviamente, né? Batia no aluno, lógico que não. Mas também não pode ser muito vago a escola, né? Tem que ter um currículo denso. É isso aí que eu acho. Espero que vocês comentem aqui, eu vou tentar responder. Se vocês, claro, né? Educado comigo. É isso aí, tchau!